Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje estou aqui com este caderninho aqui, porque eu estava pensando aqui com os meus botões. Ele veio na Unibox do mês de setembro, eu acho. E eu estava pensando aqui com os meus botões, o que a gente poderia fazer com esse caderno. Inclusive, coloquei uma caixinha de perguntas lá na outra rede social. E aí vocês me deram uma ideia super legal, que é transformar isso aqui num planner. Como também veio um calendário adesivo, eu quero aproveitar esses dois itens para transformar esse caderno num planner. Então, bora aprender comigo, porque vai estar muito incrível e com certeza vocês vão gastar bem menos para fazer um planner caseiro do que para comprar um pronto. Vem comigo então, porque tá muito incrível. Bom, gente, então aqui eu já estou com o meu planner. Na verdade, esse aqui é um caderno comum da Tilibra, ele veio na Unibox do mês de setembro. Ele tem um bolsinho aqui, o que facilita bastante. Tem aqui uma cartela de adesivos e aqui ele tem algumas coisas de planejamento mesmo. Então já começa bem porque a gente tem aqui um guia, né? E aqui são as folhas pautadas normais. Aqui eu também tenho o calendário, que também veio na Unibox do mês de setembro. E esse calendário é que vai ser o meu norte para a produção desse planner. O primeiro passo para você fazer um planner em casa é você contar quantas folhas tem. Então aqui, ó, tem 80 folhas no total, só que como eu já gastei duas folhas, então eu preciso desconsiderar essas duas folhas que já foram gastas e considerar apenas 78. Aqui eu fiz as contas, dá mais ou menos 6 folhas por mês, então eu tenho 6 folhas para usar todos os meses. Eu tenho que ter esse cuidado para não acontecer de no meio do caderno ficar sem mais folhas para poder produzir. Mas então bora começar, né? Aqui eu já vou abrir na primeira página. Então aqui é a minha primeira página do planner. E eu já vou abrir aqui também o meu calendário. Bom, o adesivo tá aqui, eu vou colar ele lá na folhinha, no cantinho da folha para vocês verem. Vou aproximar um pouquinho a câmera para vocês conseguirem ver de pertinho como a gente faz essa colagem aqui. Então vamos lá. Ó, vou colocar aqui no cantinho da folha, com essa partezinha aqui pra fora. Eu quero colocar bem aqui em cima, porque eu quero que ele fique abaixo dos outros, os outros fiquem abaixo depois. Ó, coloquei bem no cantinho da folha. E aí eu vou dobrar essa parte do janeiro aqui, ó. E ela vai ficar coladinha aqui. Tá vendo? Deixa eu dar uma focada aqui, ó. Então, eu colei bem no cantinho, tem um calendário, um mini calendário aqui. E aqui atrás da folha tem essa colagem também que vai me ajudar a formar um marca-página. Como eu tenho 6 folhas por mês, eu vou fazer isso em todos os meses. Então, eu vou colocar, ó, vou contar em janeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar 5 folhas só por garantia, porque eu também quero colocar umas coisas lá atrás. Então, aqui, ó, eu já venho e vou colocar fevereiro. Cadê fevereiro? Fevereiro tá aqui, ó. Deu uma rasgadinha, mas acho que nem deu pra perceber. Bom, aí, qual o cuidado que eu tenho que ter, né, galera? Porque eu tenho uma divisão aqui. Se eu quero que fique como divisória, eu tenho que colocar isso abaixo. Então, eu venho aqui no cantinho da minha folha, no modo que ele vai ficar abaixo do outro, e faço o mesmo procedimento. Olha só, tá vendo? Aí, ficou com essas divisões aqui. E eu vou fazendo isso até completar. Então, aqui eu vou contar mais 5 folhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu já vou colocar o próximo mês, que seria março. Vou tentar colocar com mais cuidado. E aí, a gente vai fazendo tudo isso em todos os meses. E conforme você for fazendo, você vai preenchendo cada espaço, sempre tomando cuidado para um ficar embaixo do outro. E é bem facinho, eu fui fazendo tranquilamente, não tomou muito tempo, bem tranquilo mesmo. E se chegar no final da folha, é só voltar pro topo e começar de novo. Bom, gente, o resultado ficou esse aqui, todas as divisórias aqui. E como eu quero fazer um planner meio diversificado, eu vou optar por colocar cada mês com a sua respectiva cor. Por exemplo, janeiro tem o calendáriozinho rosa, então eu vou fazer todo rosa. Já separei aqui alguns materiais rosas, todos aqui combinando, inclusive alguns colantes. E vou tentar aqui fazer um planejamento todinho rosa. Pra começar, vou começar aqui com o washi tape. Vou pegar essa washi tape aqui, pra mim criar a minha borda. Lembrando que isso é só uma sugestão.
Aqui eu tô criando de um jeito assim que me agrada, mas é claro que é só uma ideia pra vocês. Aqui na primeira folha, eu vou deixar pra fazer como se fosse um planejamento meio que financeiro e de metas de mês, que seria a inauguração aqui do mês. Então, em todas as cores eu vou fazer dessa maneira. Aqui eu vou usar duas cores de marca-texto para criar o destaque do mês. Para mim escrever janeiro aqui, eu quero bem destacado. Então, eu vou fazer em degradê, de letra de forma mesmo. Recomendo, coisa que eu não fiz aqui, que vocês coloquem uma folha por baixo, dependendo do caderno, porque vai que ultrapassa, né? Aqui não ultrapassou, mas poderia ter acontecido. Então, aqui, ó, já destaquei que eu tô falando de janeiro. Eu não vou criar nada muito elaborado. Claro que isso vai ficar a critério de cada um fazer ou não elaborado. Aqui eu vou colocar um desse post-it rosa, é da BRW, inclusive. E vou usar aqui a minha cola em fita, não vou usar cola bastão nesse planner, porque como eu não quero que as folhas fiquem enrugadas, eu vou usar essa cola em fita, porque ela gruda bastantão, sem deixar marca. Então, aqui eu vou colocar essa parte aqui, e vou colocar aqui um lembrete de metas aqui no meu papel, ó. Esse espaço aqui vai ser as metas do mês. Tô só dando uma decoradinha pra ficar mais legalzinho. Aqui desse lado eu quero fazer uma espécie de controle financeiro de gastos. Então, pra não ficar simplão assim, como se fosse uma tabela, eu vou colocar aqui um adesivinho. Esse adesivinho é da Buendia, veio da The Foxy. Aqui eu vou escolher um que combine com gastos. Vou pegar esse aqui de presente, porque, né, sabemos que presente não falta nas nossas vidas de papeleiro. Esses adesivinhos aqui, gente, eles salvam vidas, porque eles são muito bons pra decorar. Eu tô sem unha, então por isso tá demorando pra tirar, mas eles são bem fáceis, tá? Foi erro meu mesmo. Então, aqui, ó, vou fazer um contorninho até embaixo, pra deixar os meus gastos do mês bem separadinho, bem detalhado. E vou colocar aqui, gastos. Esse espaço aqui, que sobrou bem aqui embaixo, esse daqui, deixa eu ajustar o foco aqui pra vocês verem. Vou deixar aqui em destaque, mas eu não vou escrever nada, porque assim dá pra aproveitar pra outra coisa, caso seja um mês que eu esteja mais de boa. Bom, então aqui eu já fiz a minha folha de inauguração. Aqui atrás, como vocês podem ver, por ser uma folha de caderno normal, ele vai ficar um pouquinho marcado. Então, se você quiser usar essa folha, é interessante que você use uma folha por cima dessa folha. Então, aqui eu tenho o caderno, o bloco de folhas rap. Eu vou pegar uma folha rosa, já que é a cor meio que desse mês, e vou colocar aqui no meu caderno. Vou fazer um rasgadinho. Óbvio que você pode fazer da maneira que você gostar mais. Esse mês, pessoal, eu tô fazendo bem detalhado pra vocês. Nos outros eu vou dar uma aceleradinha, porque vai ser basicamente o mesmo processo. Bora usar essa daqui, então. Como eu já fiz do outro lado, não tem tanto problema assim. Então, aqui, ó, eu coloquei a folha. Vou colocar aqui alguns adesivos, só pra dar uma enfeitadinha. Esse adesivo aqui parece o símbolo da papelaria grafite, mas... Inclusive é o símbolo da papelaria grafite, mas acho que foi só coincidência. Que é, os colares são da Buendia. Eu acho que é assim que fala. E aqui eu vou deixar um espaço meio que livre para anotações. Se você quiser, você pode fazer umas frescurinhas. Pode colocar algumas coisas assim para destacar a borda. Eu quero deixar esse espaço bem liso para mim poder utilizar da maneira que eu quiser, de uma maneira mais livre, assim. Eu sempre tenho algumas anotações que eu faço durante o mês, então aqui eu vou deixar bem livre. E aí aqui eu já vou começar a fazer a detalhação do mês mesmo, né? O planner em si. Bom, gente, eu quero que todos os meses sejam bem padronizados, na verdade, todas as semanas. Então, eu vou começar fazendo a decoração da borda. Vou medir aqui bem direitinho e cortar. E aí, todas as semanas vão ser iguais a essa dentro da cor rosa. Lembrando que, por eu ter separado tanto de folhas que eu separei, eu sempre vou ter uma semana frente e verso. Então, a semana vai começar desse lado e vai terminar do outro. Caso você queira que seu planner seja igual a um planner
normal, que você abre e tem a semana inteira à vista, aí vocês vão ver como que eu vou fazer em fevereiro. Eu quis fazer dessa maneira justamente pra gente conseguir perceber a diferença de planejamento entre esses dois estilos. Bom, aqui eu já fiz a borda, então vou começar dividindo os dias aqui. Então, vou colocar a segunda, a terça. Eu não gosto de espaço pequeno para planner, então eu sempre faço espaço grande. Tem aqui a quarta e a quinta. E aí, aqui atrás, eu vou colocar de novo a washi tape. Acho que agora vai dar certinho pra mim cortar direto aqui no planner. Lembrando que tudo isso que eu tô fazendo é só uma sugestão, viu, pessoal? Vocês não precisam fazer igual. Então, ali eu já tenho até a quinta, aqui eu vou fazer a sexta, o sábado e o domingo. E aqui embaixo ainda vai sobrar um espacinho para anotações. Vou usar a minha caneta da BRW, que ela é rosa também, para colocar aqui, ó, anotações. Aqui, domingo, sábado, sexta. Vou virar. Aqui vai ser a quinta, quarta. Tô usando letra de mão mesmo, mas vocês podem usar uma letra que vocês queiram, de repente um lettering e tal. E aqui a segunda. Ficou assim. E eu vou colocar alguns colantes também pra dar uma animada, pra não ficar só dessa maneira. Lembrando que essa semana, esse mês aqui eu tô fazendo bem detalhado pra vocês, mas os outros meses eu já vou fazer mais aceleradinho pro vídeo não ficar tão longo e cansativo. Mas basicamente o princípio de montar um planner é esse. Se você quiser montar um planner com data, já fica um pouquinho mais complicado, porque daí você tem que calcular mesmo os dias da semana e tal. Eu tô improvisando um aqui só pra vocês verem o quanto fica legal. Eu gosto bastante de fazer coisas com adesivos, acho que vocês já até perceberam. E aqui eu tô usando um que combina bastante com esse tema mais rosa, justamente pra dar essa combinada. O que é legal também você colocar em alguns dias da semana, né? Eu gosto muito de misturar post-it. Então, aqui, ó, eu já acho que tem muito rosa neon, então eu vou colocar um pouquinho de post-it dessa corzinha mais clara, pra me deixar como se fosse um destaquezinho em cada dia da semana. Então, eu vou vir com a minha cola, ó, passar só um pouquinho. E eu vou colocar um desse em todos os dias aqui, só pra dar um destaque mesmo, ter algumas anotações que são mais importantes. E até pro planner ficar mais bonitinho, pra ele ficar com um destaque maior. Vou colocar esse aqui embaixo do colante pra ficar mais bonitinho também. Notem que aqui é uma criação bem espontânea, né? Estou forçando a barra pra ficar um planner bem serião. Eu gosto bastante de planner mais despojado. E é claro que se você não quiser já fazer o seu planner pro ano inteiro e deixar as coisas fluírem, você pode. Que é só uma sugestãozinha. Ó, então ficou assim o meu planner. Vou repetir esse processo por todo o mês de janeiro e agora a gente vai lá pro mês de fevereiro. Bom, gente, estamos então aqui no nosso mês de fevereiro e eu quis colocar as cores conforme a etiquetinha ali do mês para combinar. Então, fevereiro tá de roxo, eu resolvi usar alguns tons de roxo e aí eu aproveitei para curtir alguns materiais que eu tenho de acordo com essas cores. Eu sou muito fã de coisa monocromática e eu acho muito sensacional, sabe? A gente explorar vários tons da mesma cor. Então, por isso que eu tô fazendo dessa maneira. Aqui é a portinha de entrada, eu fiz também um canto para anotação no verso da folha. E agora vocês vão ver eu começando a semana em si, do planner mesmo, do mês de fevereiro. E, gente, se você não tem essa cola em fita, você precisa ter, porque ela é muito sensacional. Bom, eu comecei aqui colocando os post-its. E aí eu tô fazendo os dias da semana com o branquinho. Eu gosto de deixar os dias bem separadinhos. E aí eu vou repetindo o processo, fiz aqui uma questão de destaque. E agora já estamos no mês de março e eu escolhi a cor laranja para combinar com a etiquetinha. Sinceramente, o efeito que eu fiz aqui com a marca-texto em gel, eu não curti tanto, mas é legal para explorar o material, conhecer, mas na outra laranja eu já acabei mudando um pouquinho a técnica.
Bom, de qualquer forma, aqui é a folha de entrada do planner, vocês podem fazer como vocês quiserem. Aqui é só uma sugestão mesmo para vocês irem vendo como eu fui montando. Eu não quis deixar padronizado, cada mês eu fui fazendo de um jeito, até por questão de facilidade, de material disponível e tal. Para que um mês não ficasse tão mais decorado que o outro, eu meio que me obriguei assim, fiz um sisteminha que funcionou. Então, em todo mês eu usei pelo menos um marca-texto, pelo menos um post-it, pelo menos uma washi tape. Dessa maneira deu uma boa equilibrada entre os meses, nenhum mês ficou muito mais destacado do que outro, e eu fui mudando só a forma de distribuição. Para mim ficou bem bacana. E para não ficar tão cansativo assim quando vocês forem fazer o de vocês, porque eu confesso que à medida que você vai fazendo várias semanas repetidas vezes, começa a ficar um processo mais cansativo. Eu recomendo que vocês façam um mês num dia, o outro mês depois de outro dia, e assim vai, fazendo bem aos poucos mesmo para você ter uma criação produtiva. Se você for pegar para fazer que nem eu fiz aqui para montar o vídeo para vocês, onde eu começo e termino o planner no mesmo momento, né, tipo no mesmo dia, eu acho que fica bem cansativo. Ai, mas esse post-it de cacto, gente, ganhou meu coração. É da Dona Papelaria. Tem até unboxing aqui no canal. E ele é muito, muito, muito fofo. Eu adoro também esse marca-texto da BRW. Aqui eu criei um sistema bem diferente do que eu tava fazendo nos outros, mas eu achei super charmoso. Inclusive, pessoal, esse é um processo que vocês devem se divertir. Então, na hora de vocês pensarem no planner de vocês, vejam os temas que vocês gostam, as cores que combinam, se vai ter tema, se não vai ter, se vai ser só seguindo cor, se vai ser tudo colorido, porque fica bem a critério de quem tá criando. E lembrem-se que o criador são vocês. Bom, gente, eu tô filmando mês a mês pra vocês, mas como as cores vão começar a se repetir, eu vou filmar só até acabar os 6 primeiros meses, porque depois são 6 cores iguais e aí eu vou repetir o processo que eu já criei, para não ficar também um vídeo muito cansativo. Mas lembre-se que se você for criar o seu planner aí na sua casa, você pode fazer tudo igual, você pode fazer tudo diferente, você pode criar novas técnicas, pode ser tudo muito minimalista ou pode ser tudo muito decorado. Eu acho que o que vale da criação é você encontrar seu estilo e aplicar, deixar bem do seu jeitinho. Essa é a grande vantagem de você, inclusive, estar fazendo um planner personalizado para você mesmo. E isso sem contar que é uma ótima desculpa para a gente poder gastar todo o material de papelaria e comprar mais. Pensamento mega consumista, mas super realista, né, galera? Olha que bacana que ficou esse daqui. Acho que foi um dos meus preferidos. Eu sei que amarelo é uma cor meio suspeita para mim, mas eu adorei o efeito minimalista. E se você quiser criar aí na sua casa com outras cores, também fica à vontade, fica super legal. Adoro fazer essa letra arrastada, porque ela é super despojada e olha que lindo que fica. Bom, gente, então aqui ficou o nosso planner finalizado. Eu já queria até deixar aqui pra vocês, olha, a entradinha normal, um caderno. E aí o primeiro mês, depois a gente pode ir lá no mês de fevereiro, olha só. Aí eu sempre deixei aqui esse canto de anotações e também fiz cada mês de um jeito, depois eu fui repetindo lá atrás. Eu confesso pra vocês que foi um processo um pouco cansativo, não foi essa página que eu não curti tanto assim, mas o resultado ficou bem positivo. Eu gostei, achei que ficou de uma maneira que eu consigo me organizar. Gostei bastante também do processo em si de criação. Vocês podem ver que foi tudo bem manual mesmo. Eu não quis colocar nada muito maquinário, nada muito, digamos assim, pronto. E eu fui fazendo. Aqui nessas últimas páginas aqui eu sobrou esse espacinho, porque eu calculei meio mal. Mas gostei que sobrou porque dá para deixar de anotação. Então eu fui fazendo com várias técnicas aqui para vocês conhecerem também todas as técnicas, mas claro que cada um de vocês pode criar e deve o próprio planner. Opa, aqui deu uma grudadinha, deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, pronto. Ai, adorei esse daqui, não só por ser amarelo, mas porque ficou bem minimalista. E é isso, quando você... Aqui atrás eu fui repetindo as técnicas, né? E fui criando todos os meses. Lá atrás, bem aqui no fundo, sobrou algumas folhinhas livres, que eu vou deixar para anotação, para alguns hábitos. E ficou assim.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, porque sempre tem muita ideia criativa. Fiz com muito carinho para que vocês possam tentar em casa também. E é isso. Um beijo, pessoal. Se planejem, porque isso é o segredo para qualquer tipo de sucesso. E até o próximo vídeo.